filme Minecraft versão PK Pedroca. Eu costumava achar que era o Fred, porque além dele ser o protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 Uau! variantes. Porém, Eu quando pequeno sempre quis ir para as minas. Mas só que algo me impedia. Essa criança não pode entrar em cavernas. Não pode entrar em cavernas. Não pode entrar em cavernas. Saia daí. Daí, quando eu cresci, eu tava de boa aqui, até que eu lembrei. Iremos para as minas. Ainda não pode entrar aqui. Nunca pode entrar aqui. Ei! Não! Esses blocos, eu juntei eles. Uma porta se abriu. Esse é o mundo quadrado que eu posso criar tudo que eu quiser. Ao menos que eu tenha os blocos suficientes. Esta picareta funciona aqui no Minecraft, aqui nesse mundo? Deixa eu ver. Não funciona. Calma. Vem me ajudar. Trouxe até um Doritinhos pra cá. Peguei madeira. Explorei. Vi tudo. Nesse FNAF, o Fred ganha mais 7 variantes diferentes, totalizando em 43 variantes. Peguei bastante madeiras. Coloquei na bancada de trabalho. E tábuas. 4 tábuas. Bancada. E o Bonnie que tem 37 variantes. Mas e a Tica? Bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. 7, 8, 9. Nesse FNAF, o Fred ganha mais 7 variantes diferentes. Calma. Deixa eu ver o que acontece se eu craftar um treco desse jeito. Como? Isso parece... meu pé! Erro de gravação. Meu pé! Meu pé tá doendo. Então o Bonnie venceria essa disputa se eu não tivesse me esquecido do FNAF e AR. E nesse FNAF, o Fred ganha mais 7 variantes diferentes, totalizando 43 variantes, fazendo com que o protagonista do jogo seja o personagem mais diversificado da franquia. Qual é o animatronic que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF? Eu costumava achar que era o Fred, porque além dele ser o
protagonista ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Porém, o Golden Fred é considerado pela comunidade um animatrônico diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes, e o Golden Fred tem 17. E os únicos que conseguem bater de eu frente trabalhei bastante. com uma variante Busquei por alguma coisa. Até que consegui pesquisar um pouco sobre esse mundo. Eu descobri que posso fazer uma coisa que eu preciso. Um graveto e dois ferros. O Golden Fred é considerado pela comunidade um animatrônico diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes, o Golden Fred tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Fred é o Fox, que também possui 36 variantes, se você contar a Fox como uma variante. E o Tony, que tem 37 Uma espada. Mas e a Tica? Bom, ela não compete, porque ela só tem 20. Não quero mais isso aqui por mim. Essa disputa, se eu não tivesse me esquecido do FNAF, e nesse FNAF o Fred ganha mais 7 variantes. Até que depois, quando que depois, com os encantamentos que eu consegui uma espada que deu poderes de fogo nela, eu meti fogo numa porta e o Nether. Tinha muitos bichos lá. Eu tive de deles. Mas também, né? Deixa eu dar uma brincadeira com o gato aqui antes de continuar o filme. Isso foi uma brincadinha, tá? O Nether. Tinha muitos bichos ali. Eu tive que fugir. Até que eu lembrei da minha espada. Fui pra cima. Eu fui. Eu tava de boa aqui, mas só que o Nether, ele deixou mais bichos. Ainda tinha mais bichos. Daí eu parei um pouco. Pensei, e se eu criasse mais uma? E se eu criasse uma picareta pro Minecraft? E só pra vocês se lembrarem. Eu sou Steve. Porém, o Golden Fred é considerado pela comunidade um animatrônico diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes, o Golden Fred tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com a Roxy como uma variante. Agora pra continuar, né? Até que um dia, uma picareta eu achei. Esta picareta quebrava o que pelo meus estudos, ou pelo que eu estudei, é a roça mais impossível de quebrar no mundo, a Bedrock. Estou quebrando. Até que depois de quebrar todas as Bedrocks, até que quando eu quebrei a última Bedrock que sobrou, o Void. Mas no Minecraft dá pra renascer. Mas nesse mundo paralelo dá pra renascer. Além de ser o protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 50. Fazer
os mesmos ingredientes da espada, só que com a Bedrock. Calma. Uau! Como assim? Essa espada não foi... Ué, esse resultador de... Esse resultador de Crafting Teams tá aparecendo a espada no craftei agora há pouco. O fazedor de craftings que virou uma picareta e agora virou uma espada. Nossa, acaba morrendo um golpe. Vou fazer a picareta de Bedrock. Não tem como, não tem como. Não tem como. Mas antes, eu preciso dormir. Mas e a Tika? Bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. Então o Bonnie venceria essa disputa se eu não tivesse esquecido do FNAF lá. Nesse FNAF, o Fred ganha mais 7 variantes diferentes, totalizando em 43 variantes, fazendo com que o protagonista do jogo seja o personagem mais diversificado da franquia. Ou é o animatrônico que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF. Eu costumava achar que era o Fred, porque além dele ser o protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Picareta. Eu preciso fazer a picareta de Bedrock. Colocando 2 gravetos aqui, 3 gravetos aqui. E agora é só eu bater com o resultador novo. Quer dizer, uau! Isso foi muito bom. Galera, se vocês quiserem que isso se torne uma série, eu posso tornar uma série, mas deixem o like e se inscrevam no canal. Mas me deixe falar algumas informações antes de começar, antes de continuar o filme. Galera, eu vou falar uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu queria falar pra vocês que esse mini filminho que vai ter mais ou menos 1 hora, vai ser em homenagem a um filme Minecraft, que é o melhor filme que eu consigo, que eu já assisti no cinema. E foi minha primeira vez no cinema quando eu fui. Foi ontem, literalmente ontem. Ai. Então, vocês precisam deixar o like. O meu canal tá flopando, galera. Não vai cancelar a inscrição. Senão, mato vocês. Agora, bora voltar pro filme. Agora sim, bora voltar pro filme. Ou, será que se...
variantes. Tá, mas é a dica. Bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. Então o Bonnie venceria essa disputa se eu não tivesse me esquecido do FNAF lá. Nesse FNAF o Fred ganha mais 7 variantes diferentes. Tá nos Doritos só de precaução. O jogo seja o personagem mais diversificado da Quer dizer, é o animatrônico que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF. posso matar uma vaquinha. Porque além dele ser protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Freddy. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Porém, o Golden Freddy é considerado pela comunidade um animatrônico diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes. E o Golden Freddy tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Bora botar passar um pouquinho, né? 36 variantes, se você contar a Roxy como uma variante. Fatiar. Tem 37 variantes. Tá, mas e a dica? Bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. Então o Bonnie venceria essa disputa se eu não tivesse me esquecido do FNAF lá. E nesse FNAF o Fred ganha mais 7 variantes diferentes, totalizando 43 variantes. Fazendo com que o protagonista do jogo seja o personagem mais diversificado da franquia. Porém, o animatrônico que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF. Eu costumava achar que era o Fred. Esses pedaços são muito bons. Ele tem uma outra versão que é o Golden Freddy. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Porém, o Golden Freddy é considerado pela comunidade uma matriz diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes. O Golden Freddy tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Fred é o Fox, que também possui 36 variantes, se você contar a Roxy como uma variante. E o Bonnie que tem 37 variantes. Tá, Lucas, mas é a dica. Bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. Então o Bonnie venceria essa disputa. Transição para o mundo real. Transição para o mundo real. Tudo bem, tá tudo bem, né? Porque fora, aqui no mundo real. E dá uma pausa aqui. Dá um oizinho pro meu pai. Meu pai fala. Meu pai falou que precisa de um sorvetinho, né? Steve. I am Steve. Pausa de filme. Eu costumava achar que era o Fred, porque além dele ser o protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Porém, o Golden Fred é considerado pela comunidade um animatrônico diferente do Fred. Então o Fred sozinho tem só 36 variantes, o Golden Fred tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Fred é o Fox, que também tem 36 variantes, se você contar a Roxy como uma variante. E o Bonnie que tem 37 variantes. Tá, mas é a dica. Galera, vai acabar por aqui. Porque esse negócio vai virar uma série por enquanto. Ah, brincadeira, galera. Enquanto isso... Fica até o próximo vídeo, galera. Galera. Olha aí. Galera. Olha ali. Olha ali, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Já que eu tô dando essa brincada, bora continuar o filme. Deixa eu ver. Calma. É porque a gente tá meio que no mundo real, né? O mundo que eu tava antes de entrar naquele treco pra pular. Calma. Ali tem coisas.
Tem coisa do meu... Nossa, tem coisa do meu mundo ali. Pagou tudo. Pagou de vez, galera. Um PC. Isso é um PC? É um PC. Como? Galera, eu já gravei vídeo. Galera, eu já gravei vídeo pra vocês. Galera, eu já gravei vídeo no computador pra vocês, galera. Cadê? Dê. Tu vai bugar. Ainda vai cortando frango. Pá. Depois de cortar tudo isso daqui, fica uma beleza. Da batata. Uma batatinha. Ralei. Assim. Uma pimentinha. Um queijinho nacho. Bom demais. Muito bom. Porém, o Golden Fred é considerado pela comunidade uma arma diferente do Fred. Então, o Fred sozinho tem só 36 variantes. O Golden Fred tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Fred é o Fox, que também possui 36 variantes. Se você contar a Roxy como uma variante. E o Bonnie, que tem 37 variantes. Sabe? Mas é tipo, bom, ela não compete porque ela só tem 21 variantes. Então, o Bonnie venceria essa disputa se eu não tivesse me esquecido do FNAF e nesse FNAF, o Fred ganha mais 7 variantes diferentes, totalizando 43 variantes, fazendo com que o protagonista do jogo seja o personagem mais diversificado da franquia. Qual é o animatrônico que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF? Qual é o animatrônico que tem mais variantes em toda a franquia de FNAF? Eu costumava achar que era o Fred, porque além de ele ser o protagonista, ele tem uma outra versão que é o Golden Fred. E se você juntar as variantes desses dois, dá um total de 53 variantes. Porém, o Golden Fred é considerado pela comunidade. Então, o Fred só Galera, acabou. tem 17. E os únicos que conseguem bater de frente com o Quem queria mais? Não dá tempo mais, galera. Porque eu não consigo deixar com 1 hora o vídeo. Porque eu acho que meu celular descarrega antes de tudo isso. Deixa eu